A série de TV The Virginian transportou os espectadores para o dramático mundo do velho oeste da potente família Barkley. Mas por trás dessa fachada glamourosa, muitos atores de talento perderam a vida. De doenças repentinas a escândalos chocantes, deixaram este mundo de modos inesperados. Nesta história, recordamos os atores desaparecidos e prestamos homenagem à sua herança e ao seu impacto duradouro no cinema. Barbara Stanwyck teve uma relação com Victoria Barkley. Barbara Stanwyck, nascida Ruby Catherine Stevens, nasceu em 16 de julho de 1907 em Brooklyn, New York, à idade de 58 anos. Interpretou o icônico papel de Victoria Barkley na série western de 1965, The Big Valley, A Grande Província. Mãe viúva da rica e influente família Barkley na Califórnia do século XIX. Stanwyck encarnava força, fé e inabalável determinação. Mas por trás do seu aspecto calmo e digno escondia-se uma vida de tragédias. À idade de 4 anos, Stanwyck viu sua mãe ser empurrada de um bonde por um homem embriagado. Isto causou seu nascimento prematuro e a sua morte. Pouco depois, seu pai abandonou a família, deixando ela e seu irmão em lares adotivos, onde eram frequentemente separados. Stanwyck sabia apenas como sobreviver e trabalhar duro. Iniciou a sua carreira no espetáculo como bailarina no Ziegfeld à idade de 16 anos e tornou-se rapidamente um ícone do cinema americano. Era considerada a rainha indiscutível de Hollywood, aparecendo em mais de 85 filmes e obtendo papéis de destaque em películas como Double Indemnity, Pacto de Sangue e Stella Dallas. Foi a atriz mais bem paga da América nos anos 40. No momento da sua morte, a sua fortuna era estimada em 10 milhões de dólares, mas o preço foi altíssimo. O seu primeiro matrimônio com o ator Frank Fay foi marcado por violência, alcoolismo e desilusões. Disse que não teve filhos, tendo abortado na juventude, e que adotou um filho, mas criou-o de modo tão severo que mais tarde ele interrompeu qualquer contato com ela. Disse que a MGM organizou o seu segundo matrimônio com a estrela do cinema Robert Taylor para comprazer o público. O casal acabou por se divorciar após anos de separação emocional e Stanwyck nunca mais se casou. Segundo a sua co-protagonista Linda Evans, ela descreveu Taylor como o amor da sua vida e a sua morte. Ocorrida em 1969, afetou-a profundamente. Em 1981, a casa de Stanwyck foi assaltada e foram-lhe roubadas joias no valor de $40 mil. Durante as filmagens do filme The Thornbirds, Pássaros Feridos, de 1982, inalou fumo passivo, o que lhe causou uma grave bronquite, agravada pelo fumo, que tinha começado a fumar à idade de 9 anos. Embora tivesse parado de fumar 4 anos antes da sua morte, os seus pulmões eram irreparáveis. Morreu em 20 de janeiro de 1990, à idade de 82 anos, por insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica. As suas cinzas foram espalhadas em Lone Pine, um lugar para sempre associado aos westerns que a tornaram uma lenda. Richard Long e Jared Barkley juntos. Nascido em 17 de dezembro de 1927, Richard McCord Long foi um dos personagens televisivos mais famosos dos anos 60. Em 1965, à idade de 38 anos, interpretou Jared Barkley, o inteligente e respeitado irmão mais velho da família Barkley, na série The Big Valley. Por 112 episódios, Jared encarnava a razão no meio do caos. Uma interpretação quase impecável que contrastava nitidamente com as dificuldades pessoais de Long. Poucos teriam imaginado que por trás do seu belo rosto e da sua voz quente se escondia uma alma profundamente ferida. A vida de Richard Long foi marcada pela dor, pela dependência, pela violência e por um coração partido, tanto mentalmente como fisicamente. Em 1954, casou-se com Susan Ball, uma jovem atriz que tinha há pouco perdido um membro devido ao cancro. Apenas 14 meses depois, Susan morreu nos braços de Long à idade de 22 anos. A sua morte deixou um vazio incalculável no seu coração. Mais tarde, casou-se com a modelo Mara Corday e teve 3 filhos. Mas o seu matrimônio deteriorou-se devido ao alcoolismo e ao comportamento violento de Long. Em 1961, Long foi preso por ter agredido a mulher em estado de embriaguez. Embora Mara retirasse as acusações e o perdoasse, o dano estava feito. A sua toxicodependência influenciou negativamente também a sua carreira.
Frequentemente chegava ao set embriagado, gaguejava, esquecia as falas e comportava-se de modo estranho. No final, a Warner Brothers dispensou-o do contrato. Apesar disso, tentou relançar a sua carreira aparecendo nos filmes The Nanny, The Professor e em outras séries televisivas. Dirigiu também 2 episódios de The Virginian, a sua última e mais desesperada tentativa de se reerguer. Na juventude, Long sofreu de danos cardíacos causados por uma pneumonia. Anos de alcoolismo e estresse pioraram as suas condições. Em 1961, teve o seu primeiro infarte. Richard Long morreu em 21 de dezembro de 1974, apenas 4 dias depois do seu 47º aniversário, após um mês de problemas cardiovasculares. Peter Breck interpreta Nick Barclay. O verdadeiro nome de Peter Breck é Joseph. Peter Breck nasceu em 13 de março de 1929 em Rochester, New York. Tornou-se uma estrela nacional em 1965, à idade de 36 anos. No filme The Virginian, interpretou Nick Barclay, um criador de gado zangado que resolvia os problemas com os punhos em vez das palavras. Como o seu personagem, Peter Breck viveu uma existência turbulenta, solitária e obscura. Após o divórcio dos seus pais, ocorrido quando tinha 8 anos, Breck não viu o irmão mais novo por mais de 20 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, prestou serviço na Marinha, tornou-se um jogador de basquetebol profissional e mais tarde empreendeu a carreira de ator, onde praticou as técnicas do método. Esta dedicação valeu-lhe a reputação de pessoa muito exigente. No set de The Virginian, uma vez deu um soco num outro ator que se estava a comportar de modo desrespeitoso em relação a Nick Barclay durante uma pausa das filmagens. A raiva de Nick não se limitou ao ecrã. Afetou também Peter, levando muitos produtores a afastarem-se dele após o fim da série. Após o auge do sucesso televisivo, a sua carreira declinou gradualmente, caracterizada por papéis em filmes de série B, filmes de terror e projetos europeus menos conhecidos. O matrimônio de décadas de Breck com a bailarina Diane Bourne foi obscurecido por rumores de uma ruptura sentimental. Tiveram um filho de nome Christopher, mas a sua felicidade durou pouco. Christopher morreu de leucemia à idade de 30 anos e Peter nunca recuperou completamente da perda. Nos últimos anos da sua vida, abriu uma pequena escola de representação em Vancouver, no Canadá, esperando manter viva a sua paixão. Mas até isso desapareceu com o tempo. Em 2010, a sua mulher confirmou que Peter tinha sido diagnosticado com demência. Morreu em Vancouver em 6 de fevereiro de 2012, à idade de 82 anos. Paul Sorensen no papel de Dave Sloan. Paul Sorensen nasceu em 16 de fevereiro de 1926 em Kenosha, no Wisconsin. Foi um dos mais famosos atores secundários da televisão americana dos anos 50 aos anos 80. Em 1965, à idade de 39 anos, interpretou Dave Sloan, um ferreiro manso mais duro de Great Valley. Embora o papel fosse apenas de importância secundária, o personagem que interpretava refletia a imagem de Hollywood sobre ele. Rude, impulsivo e inacessível. Na realidade, porém, a vida de Sorensen foi pontuada por escândalos e relações de que poucos tinham conhecimento. Após ter se diplomado no Pasadena Playhouse e ter prestado serviço por 15 meses na Guerra da Coreia, voltou a Hollywood e adquiriu gradualmente experiência interpretando figuras autoritárias. Agentes da polícia, guardas de fronteira e cowboys duros. Apareceu em séries como Dallas, The Bradys, Gunsmoke, The Virginian e Perry Mason, mas nunca obteve um papel de protagonista, provavelmente devido ao seu caráter difícil. Muitos na indústria cinematográfica descreveram Sorensen como hostil e arrogante. Conhecido pelo seu comportamento irreverente no set, o ator criticava frequentemente em público os realizadores e definia os jovens atores como inúteis e insensíveis. Durante as filmagens da série Bonanza, estalou um escândalo quando se espalharam rumores sobre a sua relação com o duplo Sorensen. O escândalo deixou-o temporariamente sem a mulher Jacqueline e danificou a sua reputação. Em 1973 foi investigado por fraude fiscal. Embora o caso tivesse sido resolvido amigavelmente e não lhe tivessem sido feitas acusações, a controvérsia danificou gravemente a sua carreira. Os realizadores que tinham trabalhado com ele mais tarde afastaram-se, preferindo atores menos conhecidos para gerir o enorme ego de Sorensen. No entanto, no final dos anos 80, a sua vida tomou um rumo inesperado. Sorensen reformou-se e começou a trabalhar como pastor com uma mulher e um filho.
Dirigiu uma igreja local e ensinou cursos de teatro. Talvez finalmente tenha encontrado a paz que procurava há décadas. Após a morte da mulher em 2002, viveu em isolamento até a sua morte, ocorrida em 17 de julho de 2008 na Califórnia, à idade de 82 anos. 82. Bill Quinn, conhecido pelos pseudônimos de George Allison e William Tyrrell, nasceu em 6 de maio de 1912 em New York City. Em 1965, à idade de 53 anos, uniu-se ao elenco da série The Big Valley, no papel do Dr. George Allison, o médico calmo, gentil e sábio que tratou a família Barkley. Mas poucos sabiam que, na vida real, Bill carregava consigo feridas mentais nunca completamente cicatrizadas. A carreira de Anderson tinha começado muito antes. Após ter assinado com o influente estúdio MGM nos primeiros anos 50, Anderson passou para a 20th Century Fox e participou em muitos filmes importantes. Entre estes, o clássico de ficção científica Forbidden Planet, O Planeta Proibido, e a obra-prima pacifista de Stanley Kubrick, Paths of Glory, Glória Feita de Sangue, em que Anderson demonstrou a sua versatilidade e o seu talento interpretativo. Embora já fosse conhecido na indústria cinematográfica, a sua fama atingiu o auge nos anos 70. Walker Edmiston, no papel de Barney. Walker Robert Edmiston nasceu em 6 de fevereiro de 1926 em St. Louis, Missouri. Foi um dos dobradores e marionetistas mais populares da televisão americana em meados do século XX. Em 1965, à idade de 39 anos, deu a voz a Barney, um detetive tranquilo, devoto e profundamente íntimo, na série The Virginian. Edmiston criou numerosos programas para crianças, entre os quais The Walker Edmiston Show, Beanie Time e Dumbo Circus. Criou também muitos personagens icônicos de marionetas, incluindo Kingsley o Leão e Cally a Gata. Apesar do seu enorme contributo para a cultura popular, a vida privada de Edmiston permanece em grande parte desconhecida. Após a morte da mulher Evelyn em 1998, tornou-se ainda mais introvertido. A vida familiar não era mais harmoniosa. Uma das suas 2 filhas acusava-o de ser demasiado autoritário na sua educação, o que colocava à prova a relação entre pai e filha. Esta dor foi ainda mais exacerbada por um grave esgotamento nervoso que Edmiston sofreu no final dos anos 70 após ter perdido um importante contrato televisivo. Isto levou-o a uma tentativa secreta de suicídio. Walker Edmiston morreu de cancro em 15 de fevereiro de 2007, à idade de 81 anos, em Woodland Hills, na Califórnia. Era um artista de talento, mas também um homem que permaneceu na sombra dos personagens que criava. Os outros heróis eram sempre alegres, mas ele cedeu silenciosamente ao desespero. Bing Russell no papel de Clint Erden Kelsey. Bing Russell, nascido Neil Oliver Russell, nasceu em 5 de maio de 1926 em Brattleboro, no Vermont. Russell interpretou Clint Erden Kelsey no filme de 1965 The Big Valley, à idade de 39 anos. Este foi apenas um das centenas de papéis secundários que interpretou durante a sua carreira de quase 50 anos. Embora Bing continuasse a sua carreira de ator, aparecendo em séries de sucesso como Bonanza, Gunsmoke, Twilight Zone, The Virginian e The Big Valley. As coisas mudaram após vários despedimentos em 1973. A partir de então, concentrou-se completamente na sua outra paixão, o beisebol. Bing fundou os Portland Mavericks, uma equipa de beisebol semi-profissional independente cuja filosofia era jogar por diversão, não por lucro. O seu espírito rebelde tornou-o uma lenda do beisebol americano e um jogador problemático nos campeonatos profissionais. Quando a Major League Baseball, MLB, reconquistou o seu território, foi-lhe ordenado que pagasse $206 mil de danos. Este dinheiro, unido a investimentos de sucesso e à relação com o célebre filho Kurt Russell, permitiu-lhe acumular uma fortuna estimada em $1 milhão. No entanto, a sua vida privada não foi tão harmoniosa quanto a sua carreira no beisebol. Em 1974, teve uma relação com uma jovem atriz que levou à ruptura do seu matrimônio com Louise Lulu Crone, com quem se tinha casado em 1946. Uma das suas filhas declarou que o tinha deixado porque o considerava distante e autoritário. Embora Bing tivesse um filho, a estrela do cinema Kurt Russell, e um neto, o ator Wyatt Russell, era considerado um pai muito reservado.
Morreu em 8 de abril de 2003, à idade de 76 anos, em Thousand Oaks, na Califórnia, após uma longa batalha contra o cancro. Mais tarde, a sua equipa, os Mavericks, continuou a levar por diante a sua herança de homem que vivia e jogava segundo as próprias regras, e apareceu no documentário de 2014, The Battered Bastards of Baseball. Douglas Kennedy no papel do xerife Fred Madden. Nascido Douglas Richards Kennedy, em 14 de setembro de 1915. O ator era conhecido do público televisivo americano pelas suas centenas de papéis secundários em westerns, policiais e filmes de ficção científica. Em 1965, à idade de 50 anos, interpretou o papel principal do xerife Fred Madden no filme The Big Valley, com Barbara Stanwyck no papel de Victoria Barkley. Kennedy emanava uma aura fria e autoritária. Mas para além da luz crua da televisão, a sua vida era cheia de fraquezas inesperadas. Dizia-se que Kennedy era um alcoólico, o que o levava a frequentes atrasos, instabilidade emocional e dificuldade em compreender as falas no set. Muitos realizadores desistiram do projeto no último minuto, por isso obteve papéis secundários em séries como Perry Mason, Rescue 8, Colt, 45 Inches e Hawaii Five-0. A sua última aparição na série remonta a 1973. Também a sua vida privada foi fustigada por controvérsias. Rumorejava-se que Kennedy tinha tido numerosas relações extraconjugais enquanto estava longe de casa durante as filmagens. Foi processado no Arizona por ter gerado um filho fora do casamento, um escândalo que danificou gravemente a sua reputação. O seu matrimônio com Isabel Russell foi repetidamente criticado pela imprensa por acusações de violência doméstica. Embora tivessem um filho, Douglas Kennedy Jr., Kennedy mencionava-o raramente nas entrevistas públicas. Kennedy mudou-se mais tarde para o Hawaii para filmar algumas cenas da série televisiva Hawaii Five-0. A sua saúde piorou rapidamente. Morreu de cancro em 10 de agosto de 1973, à idade de 57 anos. Foi sepultado no Pacific National Memorial Cemetery de Honolulu, junto a muitos outros veteranos americanos. De 1974 a 1978, Anderson interpretou o silencioso funcionário estatal Oscar Goldman nos filmes The $6 Million Man, O Homem de $6 Milhões, e na sua sequela The Bionic Woman, A Mulher Biônica. A sua interpretação do autoritário, fiável e misterioso Goldman fascinou milhões de espectadores e catapultou-o para a fama. O papel tornou-se tão icônico que definiu a segunda metade da sua carreira e abriu-lhe portas para muitas oportunidades fora da representação. De 1976 a 1982, foi o rosto da famosa campanha publicitária Answer Man da Shell. A sua atitude calma e segura tornou-o um dos rostos mais reconhecíveis da publicidade do seu tempo. Graças a numerosas aparições televisivas e contratos de patrocínio, o seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $3 milhões no momento da sua morte, uma cifra considerável para um ator televisivo da época. No entanto, esta fama não conseguiu esconder os tumultos da sua vida privada. Anderson casou-se 2 vezes. Primeiro com a atriz Carol Lee Ladd e depois com Catherine Thalberg, filha do produtor Irving Thalberg e da atriz Norma Shearer. Ambos os matrimônios terminaram em divórcio. Segundo familiares e amigos íntimos, Anderson teve muitos problemas de infidelidade e numerosas relações extraconjugais, sobretudo durante o seu matrimônio com Carol Lee. Nos bastidores, circulavam rumores de que estaria a abusar da sua posição em Hollywood para enfraquecer os seus concorrentes, sabotar as suas carreiras e manipular os mídia para proteger a própria reputação. Embora estes rumores nunca tenham sido confirmados publicamente, não fizeram mais do que alimentar polêmicas sobre a sua imagem de outra forma impecável. Richard Anderson morreu em 31 de agosto de 2017, à idade de 91 anos, em Beverly Hills, na Califórnia. Suspeitam-se complicações ligadas à idade. Os apaixonados de clássicos da TV recordam-no como um dos ícones que moldaram a televisão americana na segunda metade do século XX. Mark Tapscott no papel de Bates,
Nascido Mark Lauren Tapscott em 15 de dezembro de 1924 em Bell, na Califórnia, Tapscott é conhecido do público televisivo sobretudo pelo papel de Bates, o fiel e silencioso ajudante de Big Valley. A sua primeira aparição cinematográfica remonta a 1966. À idade de 42 anos, Bates era um membro indispensável do rancho Barkley, dedicado, humilde e sempre em luta pela justiça. Eis como se desenrolou a vida de Mark. Após a morte da sua primeira mulher, Frances, em 1969, Mark casou-se com Sybil Line, mas a escuridão começou lentamente a insinuar-se na sua vida. A sua dependência do jogo, que remonta ao período do serviço militar, sofreu uma reviravolta desastrosa quando foi envolvido em partidas de póquer ilegais em Los Angeles. As dívidas crescentes levaram-no ao colapso emocional e financeiro, e Sybil deixou-o em 1983. Rumorejava-se que tinha tido filhos fora do casamento, mas Tapscott nunca o admitiu publicamente. Os anos 70 e 80 foram um período negro da sua carreira. Após ter sido rejeitado para mais de 150 papéis, começou a ensinar dobragem a jovens atores para ganhar a vida. Os colegas recordam como frequentemente se apresentava nas aulas embriagado, mas permanecia sempre dedicado e gentil com os seus estudantes. Tapscott passou os últimos anos da sua vida em isolamento na Califórnia, sem nunca mais aparecer no ecrã. Mark Tapscott morreu em 10 de setembro de 1993, no condado de Los Angeles, à idade de 68 anos. Talvez seja por isso que queria que as pessoas o recordassem, não como uma estrela, mas como uma pessoa. Original, empático e imperfeito.